Caras alunas, caros alunos, vamos dar um passo com relação aos nossos anexos e aos critérios de moralidade. Já estudamos o útil, o sentimento e agora, no terceiro momento, terceiro critério, a razão. Este anexo é o anexo 4 e neste mesmo vídeo teremos também o anexo 4A. Vamos entender então, neste momento, que é extremamente importante, fundamental para nós, as morais ou sistemas morais chamados de racionais. Nós já estudamos o nosso curso foi todo dado mediante o approach ou, digamos, o enfoque, vamos dizer, aristotélico, thomasiano, e é um enfoque eminentemente racional. Mas, sem dúvida alguma, este enfoque racional, que é o enfoque aristotélico, fundado na filosofia do ser, não é? A razão do ser e o ser naturalmente, né? Iluminando a razão como princípio, né? E o ser como princípio de toda a filosofia. A razão principiada, mas fundamentada, digamos assim, no ser, não é? Que, por sua vez, né? A razão é capaz de abstrair. Então, em Aristóteles já ouvimos, é a ética nicômaco, bem estudada aqui, a nicomaqueia, não é? Onde a razão é capaz de nos mostrar, nos fazer evidenciar, né? um caminho, né? Arete, por isso que a moral de Aristóteles é a moral das virtudes, né? As virtudes como caminho para se atingir a felicidade, a eudaimonia, ou a dimensão subjetiva do bem. A razão, né, entra ali e me mostra, me orienta, né, digamos assim, dentro deste caminho fundamentado na causa final de todo o ser, na teoria das causas, onde a causa final, a felicidade, é, digamos assim, o bem, por excelência, subjetivo, né, a dimensão subjetiva do bem. Nós vamos agora dar um passo diferente. Vamos mostrar como esta razão ela existe de outras formas, além da forma aristotélica, ao lado da forma aristotélica. E a primeira forma que nós vamos estudar aqui sistematicamente é a forma estoica da razão se exercer, ou o estoicismo. O estoicismo, ele existe na filosofia, é posterior a Aristóteles, não é? Já numa fase, digamos, de transição entre a filosofia antiga e a filosofia, digamos, né, medieval, né, onde se inicia, digamos assim, o mundo medieval, sobretudo em se tratando do Império Romano. Ela vai conviver, o estoicismo vai conviver com o início da filosofia medieval, início da filosofia patrística, não é? E é um período que vai do século III a.C. até o fim, a queda do Império Romano, período grande, não é? E é, sem dúvida, a filosofia do Império Romano. A filosofia oficial do Império Romano foi o estoicismo. Assim, tivemos grandes nomes, não é? Talvez Zenão de Cício seja o nome mais importante, digamos assim, da filosofia estoica, né? Mas no Império Romano tivemos o grande Cícero, o grande Sêneca, né? Marco Aurélio, imperador, né? Morreu da chamada morte estoica, que é o suicídio, né? Mas nós vamos ver isso, digamos, aqui, né? Sistematicamente. O nome estoico vem de estoar, porta, né? Porque eram filósofos que se colocavam, né? Se reuniam
nas portas de Atenas, junto às portas de Atenas. Não é? Em contrafação, vamos encontrar os epicuristas, que eram os filósofos dos parques, dos jardins, já mencionamos. Né? O epicurismo é a primeira grande contrafação, a primeira grande, contra-filosofia, né? Em se tratando da filosofia estoica, né? Um posicionamento diferenciado. Né? Bom, aí nós vamos encontrar, digamos, uma metafísica, que no fundo vai ser uma física, por isso que até hoje vamos encontrar grandes físicos estoicos, não é? E uma moral adstrita à metafísica. É uma filosofia materialista, é uma filosofia panteísta, de certa forma, não é? É mais vinculada à imanência da matéria, e é uma filosofia fatalista. Não é? Vamos explicar direitinho o que isso se trata. A grande perspectiva, não é? A grande, digamos assim, a primeira grande perspectiva da filosofia estoica, o fundamento da filosofia estoica, é o logos, não é? A razão. Tá? Quer dizer, o estoico preconizava o logos como sendo, ou a razão, como sendo, digamos, o fundamento de tudo no universo, não é? Para tudo. Há uma razão para tudo. Tudo tem o seu fundamento no logos, na razão, que é a marca da filosofia grega, não é? Logos nasce, filosofia grega nasce assim, né? Nasce com esse sol, né? Que é o sol da razão. Palavra, logos, que depois se torna razão, porque é uma palavra que antes de ser pronunciada na Grécia tenha sido pensada. Mas existe uma razão imanente à matéria, que é capaz de dar sentido à matéria, e o sentido vem desta razão que é imanente à matéria, não é? É também o pneuma, é também a alma da matéria. Pneuma é espírito, né, em grego. Então a razão é o pneuma, a razão é a própria alma da matéria, né? Há uma razão imanente à matéria que faz com que o mundo caminhe assim. Faz com que as coisas se realizem assim, fazendo com que a vida na, digamos assim, matéria se dê deste jeito. A primeira grande característica desta razão é que ela é inelutável, ela é fatal, no sentido de que não há nada, absolutamente nada, que possa se colocar contrariamente a ela. Não é? Ela é uma razão que faz com que a realidade caminhe assim, deste modo, desta forma, deste jeito. Há com que um destino, né, intrinsecamente ligado à matéria, e este destino está em estreita relação com esta semente, né? Uma espécie de semente, né? Que faz com que a árvore depois se dê de uma maneira, digamos, inelutável, intrínseca, uma relação intrínseca entre a semente e a árvore, a semente com vida e a árvore. E a vida nesta semente é justamente esta razão que proporciona tudo, que promove tudo, que realiza tudo. Esta razão é tão, quer dizer, ela é tão forte que, para o estoico, é a única e absoluta necessidade. Ela é absoluta e é uma necessidade contra a qual não há nada que se possa fazer. Então, este logos na matéria, ele tem, digamos assim, uma dimensão também psíquica, ele tem uma dimensão também antropológica, e aí entra, digamos assim, o homem, não é? Como o homem, como o ser humano, dentro desta realidade, ok? Que é a realidade do mundo, da vida,
por onde, naturalmente, né, o Logos passa e é o seu fundamento, como ele deve ser. E aqui entra justamente a moral estoica. Existe uma moral estoica. Em que consiste, digamos assim, esta moral estoica? Consiste no seguinte: existe um fatum em latim, F-A-T-U-M, que significa destino. Existe um fado, o fado português, não é? É assim também, é o destino, né? Por isso que o fado, né, em Portugal é sempre triste, porque o destino é melancólico, isto lá, né, no país das caravelas. Mas, enfim, né, tem a ver com esta realidade, né? É fatal, há um fatalismo, aquilo também que dentro de uma cosmovisão muçulmana, né, islâmica, né, vamos chamar de maktub, quer dizer, está escrito, né, o Islã é assim, está escrito, não é? Vai ser assim, não tem outra forma, não tem outro jeito. Então, qual é a posição então da moral? Qual é a posição do sábio aí dentro? Se vai ser, ok, eu tenho que entender. Eu tenho que entender a realidade assim. Então, vejam bem, toda a minha psique, toda a minha psicologia é no sentido de me adaptar, de me adequar a esta divina necessidade, a esta necessidade que é um Deus, né? É um Deus embutido na matéria, é um Deus embutido na vida, é um Deus embutido, quer dizer, não é Deus, é um Deus, quer dizer, é um divino, é necessidade absoluta, é razão absoluta. Então eu me adapto, eu me adequo, eu entro dentro desta perspectiva com a minha vontade. É claro que eu sou livre, eu posso entrar ou não entrar. É claro que a minha consciência vê e pode naturalmente fazer com que eu haja assim ou não. Esta possibilidade é minha. Eu vou ter sempre a possibilidade de ser ou não ser de acordo com o Logos. Ser ou viver ou não viver de acordo com esta perspectiva. Agora, claro que eu posso ou não realizar isso. Em que consiste a moralidade? Em que consiste a razão como critério de moralidade? No caso aqui, é fazer com que eu veja, num determinado momento, e num segundo momento, coloque a minha vontade, ok? No sentido de realizar esta fatalidade, esta realidade que vai ser assim, de uma maneira absoluta. Como na prática isto se realiza? Como isto se dá na prática? Qual é o exercício que eu tenho que fazer? Vejam bem, se a razão me mostra que tem que ser assim, eu não posso ser assado, ok? Então, eu tenho que treinar, entrar numa dinâmica de treinamento, ok? No sentido de abolir tudo que não é razão. Tudo que não é razão tem que vir ao chão. E aí? Onde ficam os sentimentos? Onde ficam, digamos, né, essa estrutura, essa outra estrutura psicológica que existe dentro do homem? Não fica, ok? Então, vejam bem, o ideal estoico é o ideal da apatheia. Patein, em grego, significa sentir. Patein, em grego, significa sofrer. Patein, né, em grego, significa emoção. Quer dizer, pathos, né? Emoção, substantivo. Apathein significa não sentir. Então, o ideal é o do não sentimento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender, entrar na escola do não sentimento. Não sinto, porque eu estarei preparado para a racionalidade fria, a racionalidade própria. E aí, o que me alimenta é o fato de eu saber que vai ser assim. Ok? Então, vejam bem, é uma sabedoria racional que está acima e que é tirana com relação a
todo sentimento possível. É a tirania da razão sobre os sentimentos. E vamos lá, já estamos aí dentro de um processo crítico, né, com relação ao estoicismo, mas é mais ou menos isso mesmo, né, que ocorre. Né? Então, eu vou treinar a ascesis, né, o exercício, né, a sese, né, do não sentimento. Eu não sinto, eu não sinto, eu não sinto, eu não sinto, tudo que naturalmente possa acontecer comigo. E em eu não sentindo, em não exercendo esse exercício do não sentimento, ou da apatia, como ideal, eu vou naturalmente estar preparado para o que der e vier, do ponto de vista da razão, né? Para o melhor ou para o pior. E o melhor e o pior nem são aqui levados em consideração, porque o importante é justamente eu saber que é assim. Eu diria que o que alimenta o estoico é justamente um orgulho, tá? O orgulho de saber, ok? É uma filosofia que eu diria gnóstica sobre esse aspecto, né? Quer dizer, eu sei e o outro não. Quer dizer, aquele que sente, ele está ou está sentindo, está sob a égide, digamos, do sentimento aí, dentro das suas malhas todas, não é? Ok? E que cai aqui, cai ali, é uma desgraça aqui, é um problema aqui, é uma dificuldade lá, que está assim, procedendo assim, ele está ainda sem saber. Ele não sabe que digamos assim, o caminho é outro. Agora, eu não, eu sei, ok? Eu sei, por isso isto não me atinge. Esta realidade não me destrói de forma alguma, não é? É um orgulho, digamos assim, colossal, né? Colossal. É interessante notar, não é, que o cristianismo conviveu com esta perspectiva, não é? Conviveu durante, digamos, muito tempo, não é? E esta sese estoica, né, conviveu com uma sese cristã, né? Porque no cristianismo existe uma sese também, não é? E a sese do cristianismo, ok, pode num determinado momento parecer, né, com a sese estoica, mas é diferente, é completamente diferente, né? Ok? Eu diria que o que faz com que a sese cristã seja diferente da sese estoica, embora o estoicismo tenha influenciado o cristianismo sob alguns aspectos, nós vamos ver ainda aqui, esse lado moral tem que ser considerado, não é? No sentido seguinte, de que o estoico, ele entra nessa sese do não sentimento, não sinto, não posso sentir, não vou sentir, e acabo não ligando mais para o sentimento, seja ele qual for, de elogio ou de crítica, de dor ou de alegria, de tristeza ou de felicidade, nada, absolutamente nada, nada é nada, ok? Por quê? Para se preservar. Quer dizer, o que leva o estoico a realizar isso é justamente um ideal de preservação. Ele se preserva, ele sai disso, né? Isso não é o mundo dele, ele não se suja com isso, ok? Isso é alguma coisa que vai sujar, digamos assim, né, a sua personalidade. Então ele não se suja, ok? E no cristianismo, ao contrário, esse ideal, quer dizer, o ideal da sese, não do não sentimento, é o ideal de sentir com, é o ideal agápico, né? na mesma época, convivendo aí. É um ideal de caridade, é um ideal de amor, é um ideal de ir ao encontro, não é? Naturalmente, suportando as dificuldades, não é? Suportando as, digamos, misérias, né? As dificuldades. O estoico, ele é tão levado a isso que, se naturalmente ele não aguentar, é melhor que ele se abstraia, ok? A preservação é levada ao nível tal, não é, que ele deixar de existir por ele mesmo, ok?
ele fazer o seu autossepultamento, né, é melhor do que não aguentar a realidade como a realidade é. Só que, não é, esta preservação chega a esse absurdo, penso eu. Não é? É um absurdo, tá? Pensar assim, porque o estoico, no fundo, ele é desumano. É claro que vai existir no estoicismo também uma certa ligação com o cristianismo sob a égide do Logos, né? Este Logos, que é o Logos estoico, é semente do Logos que depois é Deus. Esse divino na matéria vai ser o Deus encarnado. Mas aí é uma outra realidade, mediante a qual nós iremos estudar assim num outro curso, que é o nosso curso de História da Filosofia Patrística ou História da Filosofia Medieval. Portanto, o estoicismo, a moral estoica está aqui, enfim, exposta, né? E espero que tenham bem entendido vocês todos. Muito obrigado.